Olha, se tem um setor que está confiante no crescimento em 2024, é o da construção civil. Segundo a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, a CEBIC, a procura por mão de obra qualificada está grande e com um aumento significativo no número de trabalhadores. E com o mercado bombando, as empresas buscam capacitar os funcionários, surgem oportunidades de negócios e novas soluções são criadas. Quer saber mais sobre a construção civil? Olha só o que teremos nessa edição. E um ramo que vem ganhando espaço nos últimos anos é a construção sustentável. Vamos conhecer as principais vantagens e práticas frente ao desafio ecológico. E a Vanessa Nascimento foi azulejista por um dia, uma profissão importante durante o acabamento dos azulejos e que exige bastante experiência e técnica na construção civil. Embarque com a gente a partir de agora, porque o Estação Mercado está no ar. E hoje temos a companhia do intérprete de Libras, Luiz Fernando, nesse programa para atender toda a nossa comunidade surda que nos assiste. Luiz, bem-vindo ao nosso Estação Mercado, nosso parceiro aqui. E é isso aqui, eu recebo aqui no estúdio o Felipe Manzano, que é vice-presidente da Convap, que é da Associação das Construtoras do Vale do Paraíba. Felipe, seja muito bem-vindo à Estação Mercado, viu? Olá, Fernanda. Bem-vindo. Obrigado, viu? Imagina, Felipe, eu que agradeço a sua companhia aqui para falar de um mercado que está em crescimento. Aí eu já trago dados para você que está assistindo aqui, viu? Do CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregos e Desempregos. A construção civil gerou um saldo de quase 110 mil empregos no Brasil nos 3 primeiros meses desse ano de 2024, viu? Felipe, como é que você avalia o atual cenário da construção civil aqui no Vale do Paraíba? Bom, o mercado, como os números mostram, são os números nacionais, né? Mas a gente vê tanto o Vale do Paraíba quanto a cidade de São José dos Campos, né? O mercado está pujante, a gente tem um número de lançamentos aí que tem se mantido alto, né? E com isso, a procura por mão de obra especializada, mesmo a mão de obra de base, tem sido grande. Então eu vejo com bons olhos aí, né? Além da construção civil voltada diretamente para residências, a gente tem a questão da Nova Dutra aí fazendo ampliação, então a gente tem uma questão do mercado aí também de infraestrutura. Tá? Outros dados também que eu quero trazer aqui para a gente, que de acordo com a pesquisa da Confederação Nacional da Indústria, a CNI, no primeiro trimestre deste ano de 2024, a falta ou o alto custo de trabalhadores qualificados foi o principal obstáculo da construção civil, apontado por 28,2% dos empresários, o maior índice da série histórica, viu? Felipe, quais profissionais, né, estão em falta hoje no mercado que você vem avaliando? Bom, Fernanda, a gente pode dizer que a gente está com falta de todos os tipos de mão de obra, tá? Desde o ajudante que entra no nosso canteiro de obras com baixa qualificação, até o engenheiro civil que já tem uma experiência, né? Eu acho que é um extrato do mercado de trabalho nacional, não só da construção civil, acho que todos os mercados a gente que ouve, a gente discute bastante através da Convap com outros setores, né? A gente tem percebido aí essa questão dos motoristas, aplicativo, é uma mão de obra que antes estava no canteiro, que estava em outras áreas aí de base, que acabou saindo do setor por uma série de fatores. Mas hoje, assim, a gente fala principalmente dos profissionais qualificados, porque, assim, normalmente a qualificação, ela vem de um profissional de base que ele vai aprendendo dentro do canteiro e aí ele entra como ajudante, se torna um meio oficial, depois ele vira um carpinteiro, um pedreiro. E como está faltando na base, a gente está tendo esse apagão de mão de obra, podemos dizer assim. As empresas têm se mobilizado para isso, a associação, as confederações aí. Mas eu acho que a gente passa por um momento no Brasil de tomar algumas ações nesse sentido. É uma preocupação de todo o setor. Tá? Então, esse profissional ele acaba se qualificando ali, aprendendo dentro da obra, né? Mas também tem cursos que podem acabar ajudando esse profissional a entrar nesse mercado. Sem dúvida. O que hoje a cidade oferece? Vamos falar basicamente de São José dos Campos, é o mercado que a gente está aqui, né? A Convap, já percebendo esse cenário, ela entrou em contato com a Prefeitura de São José dos Campos, né? O próprio Senai
para a gente conseguir triangular, né, através necessidade do mercado, né, o setor público, porque a prefeitura faz cursos aí através do PAT, né? E o setor educacional que tem a competência, a gente triangulou quais são as profissões que a gente estava mais precisando, falou com a prefeitura e a prefeitura conseguiu disponibilizar vagas aí através do PAT para qualificação. A gente agora mesmo estamos passando por qualificação de mão de obra de carpinteiro e de armador, tá? A curadoria do Senai, então a gente tem uma base educacional forte, mas foi feito através dessa questão do mercado indo até a prefeitura, expondo, né, uma necessidade, e a gente tendo aí a humildade de ver o Senai, que é um ente aí, que a parte educacional muito forte, para ir fazer essa triangulação. Mas, de qualquer forma, os canteiros também eu vejo, né, os empresários se mobilizando, né, nessa busca de mão de obra com vontade, até eu digo, acho que hoje o principal item aí que a gente busca são profissionais com vontade, porque podendo entrar dentro do nosso canteiro, a gente consiga, ou através da ajuda da prefeitura, ou até mesmo dentro do canteiro, conseguir fazer essa qualificação. Tá? Exato. Uhum. Mas tem acontecido, tá? A gente tem visto aí uma movimentação e assim, né? A gente tem uma ampliação também junto com o Sinduscom em São Paulo, a própria CEBIC que você citou, que é um ente nacional, e a preocupação é geral, tá? A gente não é só São José dos Campos, é algo que o setor todo tem se mobilizado e nisso também a gente tem visto um outro movimento, né? Que as obras têm buscado a industrialização também, né? Para ter algum tipo de atividade dentro do canteiro que busque ter maior produtividade e menos mão de obra. A gente ainda tem um setor muito artesanal, né, que precisa bastante ali do homem-hora que a gente fala. Então, tudo isso tem mostrado uma preocupação geral. Tá? Uhum. Felipe, ótimo. A gente continua o nosso papo com o Felipe aqui no estúdio para falar sobre esse mercado. A gente vai dar uma breve pausa aqui no programa para chamar o intervalo. Mas no próximo ainda tem muito assunto sobre o mercado da construção civil, olha só. Vamos saber mais detalhes do mercado de trabalho promissor e aquecido da construção sustentável. Quais são as oportunidades, principais vantagens e práticas frente ao desafio da preservação ambiental? É daqui a pouco. De volta com o programa Estação Mercado, e olha só, uma tendência que chegou para ficar é a arquitetura sustentável, viu? Pois é, mas quais são as características e necessidades desse mercado? É isso que vamos saber com a repórter Luísa Minas, que conversou com um especialista da área. Vamos acompanhar. Oi, Fê, tudo bem? Como o programa hoje está falando sobre construção civil, vamos falar de uma tendência que está crescendo, a construção sustentável. Hoje eu estou aqui com o Mário, que é arquiteto paisagista. Então, Mário, eu já começo te perguntando o que é a construção sustentável e quais são os desafios ali na área da construção civil. Bom, a construção sustentável ela tem uma tentativa de tentar minimizar os impactos que a construção civil convencional causa no ambiente. O setor da construção civil ele é um dos que mais impactam no meio ambiente, na questão de consumo de recursos e também de geração de resíduos. Mas, mais do que tudo, é uma proposta de proporcionar saúde e bem-estar para quem usa essas edificações. E agora falando um pouco sobre mercado de trabalho, né? Tem tido procura, a gente está tendo bastante pessoas procurando essa tendência para suas próprias casas? A gente vê, sim, um aumento bem grande da demanda, mas ainda muito aquém do que a gente imagina como o ideal se a gente for pensar na escala de cidade, né? E essa urgência toda que a gente tem mesmo de repensar esse padrão de ocupação que a gente tem, né, levado em conta na hora de fazer as escolhas para construir, seja uma residência ou até grandes bairros e empreendimentos. E agora falando um pouquinho da legislação e certificação, o que é que precisa para colocar o projeto em prática? Bom, existem uma série de legislações, né, tanto no nível internacional quanto no nível nacional e também municipal. São José, por exemplo, tem, né, um manual de estratégias sustentáveis que é do ano de 2022, que é super inovador no sentido de exigir soluções e técnicas sustentáveis para aprovação de projeto antes de se começar a construir. A gente vai começar a sentir os resultados disso agora nos próximos anos,
mas eu enxergo que isso seria realmente assim o primeiro e mais importante passo para a gente seguir adiante nessa proposta de conseguir, né, minimizar e chegar em resultados concretos mesmo ali de fato. Então, Mário, agora falando um pouquinho sobre o futuro dessa profissão, desse mercado, o que é que você espera, o que é que você vê? Bom, a gente vê realmente assim um super aumento de demanda e uma urgência por a gente realmente começar a ter profissionais que atuam cada vez mais nessa área, materiais, produtos, técnicas, mas que também isso chegue cada vez mais no senso comum do desejo da população por consumir esse tipo de solução. Eu gosto muito de uma frase do Ariano Suassuna que diz que o pessimista é um chato, o otimista é um tolo, o bom mesmo é ser um realista esperançoso. Porém, fazendo um recorte, né, seja ele municipal, nacional e me arrisco até dizer global, cada vez está mais difícil da gente se manter esperançoso, vide a quantidade de situações urgentes que a gente tem, especialmente na questão desses eventos extremos climáticos e uma série de situações que nos afligem todo dia e a gente não tendo ações concretas para evitar, minimizar e resolver lidar melhor com essas situações. Com certeza, Mário, muito obrigada pela sua entrevista. E Fê, como a gente viu, é um mercado que tem tudo para continuar crescendo e é um mercado que está cada vez se atualizando, como o Mário disse. É isso mesmo, Luísa. A gente vai continuar se atualizando, principalmente aqui no estúdio. Mário, muito obrigada, viu, por receber a nossa equipe aí, o Luciano Coca, o nosso cinegrafista, a Luísa, obrigada, viu, mais uma vez. Então é isso, voltando ao nosso papo aqui no estúdio com o Felipe Manzano, que é vice-presidente da Convap. Felipe, como é que a construção civil vem lidando, né, com a questão da sustentabilidade, essas demandas? Bom, o nosso setor é totalmente ligado à questão da sustentabilidade. A gente realmente é uma indústria que ela utiliza muito recurso, mas ela também resolve muita questão, né? A gente, dentro da Convap, a gente sempre fala que construir bem é sustentável. Então, a gente tem o mercado formal de construção civil na cidade, no mundo, e a gente tem o mercado informal também, que são das reformas, pequenas obras, né? Nas obras formais, hoje, é uma preocupação desde a escolha do terreno até como que a gente vai fazer essa obra, essa questão de sustentabilidade, né? Então, que tipo de recurso que a gente vai usar, quais são fatores que a gente vai colocar de sustentabilidade para realmente ter um benefício para o nosso cliente, né? E para a cidade como um todo, né? Então, um empreendimento hoje que faz reuso de água, que tem uma questão, a gente tem entrado muito aí com a questão da energia fotovoltaica, energia elétrica aí, tudo isso acaba gerando aí um benefício para o cliente, né? Mas também para o cidadão, porque o empreendimento que ele é muito bem resolvido, sustentável, falando de sustentabilidade, ele acaba demandando menos da cidade. Então você vai ter menos problema de água, de chuva, você vai ter menos problema de lançamento de esgoto na rede pública e mesmo de demanda de energia. Então o setor tem se movimentado, né? A questão aí da aprovação, como o Mário disse, né? A gente hoje tem a questão da outorga onerosa e ela é totalmente ligada a você colocar benefício sustentável para o cliente. Então, a gente tem se mexido nisso. Acho que São José é uma cidade que é referência nesse setor aí para o Brasil. Que ótimo, Felipe. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa questão da legislação voltada para o meio ambiente, que evoluiu nas últimas décadas, né? Principalmente aqui em São José, né? Quais são esses pontos principais que tem dentro da São José tem esse vetor, né, muito forte, né? E isso a gente sempre fala que o setor público ele acaba engajando, né, o setor privado, né? Então, por exemplo, hoje, na questão de aprovação de projetos, né, a gente tem, através da outorga onerosa, que é a questão de potencial construtivo, onde você tem que colocar artifícios para a minimização do impacto sustentável. E isso pode gerar um benefício de imposto para o empreendimento. Por quê? A prefeitura entende que você fazendo um empreendimento, que ele consiga ter essas questões de menos recurso natural, menos impacto para todo o entorno, menos impacto ambiental, ele consiga ter, né, digamos assim, o empresário, ele coloca esse valor no negócio porque está dando esse benefício para a cidade. Então, a cidade acaba induzindo até essa melhora de sustentabilidade, né? E é uma preocupação nacional, né? A gente vê, o Brasil é um empreendimento, tem muitos selos, né? A gente tem aí a questão dos Green Buildings, Sistema Aqua. O ISG tem entrado forte na nossa área também. Então, a gente já vê aí uma procura dos empresários também por selos que, igual a gente tem o selo ISO, né, que é
muito batido para a qualidade, a gente tem outros selos aí que acabam trazendo para o empreendimento esse caráter aí inovador e de sustentabilidade. Tá? Quais outras tendências, Felipe, além da sustentabilidade que vem crescendo aí? A questão, como eu disse, da industrialização, a gente tem visto aí, e isso também tem impacto de sustentabilidade, né? Então, soluções secas, né? O drywall, a questão de fachada pré-moldada, a gente utilizar menos, né, o que a gente está acostumado, aquela argamassa, cimento, areia batida na obra, que acaba tendo alto índice de desperdício. A gente tem trabalhado aí com soluções mais secas, né, concretos inteligentes que utilizam cimento, que é um cimento que ele é totalmente formado através de sílica da questão de sucata, então ele já é um cimento mais sustentável também. Então tudo isso tem trazido benefício aí para a cadeia. Legal. Felipe, e de desafios agora, né, que vocês vêm sentindo, além dessa falta de mão de obra, falta de profissionais, né, para atender esse mercado? Que outros desafios você vem sentindo aí, né, em relação a esse mercado? O mercado, ele é um mercado que a gente tem que fazer um lançamento de um produto hoje para atender o cliente daqui 3, 4 anos, que é o ciclo de construção. Então, a dificuldade é a gente conseguir traduzir uma tendência futura num produto que eu vou estar nascendo hoje. Então, além de toda essa questão de mão de obra, essa questão sustentável, a gente conseguir acertar o que o cliente realmente quer lá na frente é um desafio. As empresas, através da associação, têm feito muito cursos nesse sentido para poder a gente ter uma base de assertividade, né, nos lançamentos que são futuros. Aí. Acho que essa também é uma demanda que a gente sempre está de olho, aí, uma preocupação do setor como um todo. Tá? E os clientes estão mais exigentes também, né? Tem como eles não estarem olhando para essa é uma realidade, né? O grupo de WhatsApp, tudo, o cliente hoje ele sabe muito mais o que ele quer, né? Exato. E assim, né, a gente sempre está buscando atender essa questão, né? Felipe, você continua aqui com a gente no estúdio, mais uma pausa aqui no programa para a gente chamar o intervalo, mas na volta a gente, como eu falei, continua com o Felipe aqui, né? E o tão esperado quadro Job do Dia. Vamos ver um pouquinho o que a Vanessa trouxe para a gente. E hoje eu estou aqui nesse canteiro de obras, viu? Nunca estive num lugar como este e daqui a pouco no Job do Dia você vai ver Vanessa Nascimento colocando azulejo na parede. Será que deu certo? Será que deu bom? É daqui a pouco. O Estação Mercado está de volta, e o tema do programa de hoje é construção civil, um mercado muito abrangente, né, com várias áreas de atuação. E a Vanessa Nascimento já fez de tudo no quadro Job do Dia. Já foi mecânica, padeira, já deu banho em cachorro e até lavou o carro da nossa empresa aqui, viu, da TV. Tô curiosa, vamos ver. São José tem várias obras, é um mercado que está sempre crescendo? Hoje é um mercado que tem crescido bastante e a mão de obra está ficando escassa, né? A população dentro do canteiro está envelhecendo e a gente não está conseguindo suprir a demanda, né, de quem está aposentando, está saindo, né? Então está um pouco complicado. Muita gente se formou em engenharia, né? Foi, vou fazer engenharia civil, teve aquele boom da construção, mas a mão de obra básica, pedreiro, azulejista, pintor, isso falta? Falta bastante, né? Porque isso, a profissão, né? Ela acaba sendo passada dentro da obra, né? Vamos dizer assim. Vitor falou dessas pessoas que começaram na base, a gente vai conhecer agora o Júnior, que é um azulejista, filho de um azulejista, ele começou aqui, a gente vai acompanhar o trabalho dele e você vem com a gente. Esse daqui é o Júnior e ele é azulejista e de profissão e de família. Seu pai já era azulejista, né, Júnior? De há muito tempo já. E aí você via ele trabalhando com isso e se apaixonou? Seguiu os passos dele, né? Antes de você ser azulejista, você já trabalhava em obra? Já, desde meus 18 anos já trabalhei em obra.
Fernanda, eu nunca vim numa obra, tô aqui toda paramentada. Primeiro passo é preparar a massa, né, Júnior? Isso, exatamente. Essa massa ela já vem pronta e você só mistura com água, é isso? Isso, ela só vem sacada, eu só coloco aqui e adiciona a quantidade certa de água e misturo. Vai fazer um barulhinho, a gente vai fazer essa massa agora, Fernanda. Ok, aqui tá pronto, né? Uhum. Então agora a gente vai lá pra parede. Exatamente. Ô Júnior, esse mercado tem que fazer algum curso para entrar? Ou qualquer pessoa pode... resolvi pregar azulejo na minha casa. É fácil fazer? De início, assim, sem experiência nenhuma, eu não aconselho. Por causa que tem várias técnicas que precisam ser aperfeiçoadas durante o trabalho, né? Mas aí, como de primeira, é bem difícil. Mas depois que pega o jeito, é bem fácil. E olha só, eu estava conversando com o engenheiro responsável pela obra, Fernanda, ele falou que nesse mercado sempre tem vaga. Então vale a pena, se alguém gosta de construção civil, entrar nesse mercado, pesquisar. Isso é muito bacana, né, Júnior? Sempre tem vaga, nunca vai faltar trabalho. Não, de azulejo, pedreiro, coisa do tipo, é o que mais tá tendo, né? E o salário? Também é bom. Salário é bom? Uhum. Salário é bom, Fernanda. Bom, vamos colocar a mão na massa. Ô Júnior, se uma pessoa que está assistindo a gente lá em casa está pensando assim, eu gostaria de ser azulejista, o que você recomenda? Eu não iniciei já logo de azulejista, que nem eu fui aprendendo aos poucos, que nem meu pai foi ensinando, aí eu tive um pouco mais de facilidade. Mas para quem está querendo aprender, de início é iniciar uma obra mesmo. Vamos supor, trabalhar numa obra e pedir sugestões, vamos supor, crescimento assim, na obra e na parte de trocar uma peça. Vamos supor, na sua casa surgiu uma peça danificada. Tentar você mesmo trocar, porque aos poucos que você vai aperfeiçoando, né? Não adianta querer entrar já sabendo tudo, né? Não. Aqui tá bom? Dá pra colocar na parede? Acho que dá sim. Não vai cair? Só tirar esse excesso aqui, ó, porque senão ele vai ficar com um dente lá na parede. Ah, tá. Aí, ó. Agora já pode. E o medão de cair, hein? Não, depois que você colocou, só dá umas batidinhas. Pra preencher essa parede todinha aqui, demora quanto tempo? Essa daqui, toda aqui é questão de 2 horas. Você sozinho 2 horas. Uhum. Com uma Vanessa aqui querendo fazer junto com você, demoraria uma semana, né? Eu acho que umas 4 horas já seria o bastante. Fernanda, eu vou fazer o seguinte, vou deixar o menino trabalhar, não vou atrapalhar mais. Foi ótima experiência. Júnior, obrigada, viu? Eu que agradeço. Por me receber aqui. Bom, vou deixar ele aqui porque a obra continua. Fernanda, tchau, tchau. Até o próximo Job do Dia. Tchau. Muito bom, hein, Vanessa? Olha só, hein? Eu acho que agora não falta mais nada você fazer nesse Job do Dia, será? Vem aí outros desafios, aguarde, hein, Vanessa? Voltando aqui no estúdio com o Felipe Manzano, que é vice-presidente da Convap. Esse profissional autônomo, né, em relação a esse profissional, o mercado está bem aquecido, né? Como é que ele faz para se destacar nesse mercado que é tão concorrido, né? Sim. Bom, o profissional autônomo, ele ajuda muito o nosso setor, né? Porque, por falar das obras prediais, né? A gente tem as fases da obra, né? Então é difícil você ter toda essa equipe a todo momento na obra. E o profissional autônomo, ele acaba, às vezes, fazendo esse papel de ser um reforço ou alguém para fazer atividades específicas. Então, assim, a gente tem uma preocupação muito grande, né, com esse profissional e a gente tem uma demanda muito alta. Então, assim, para o profissional se destacar, ele tem que, assim, procurar as associações, a própria Convap, o próprio PAT aqui de São José, fazer cadastro, né, e a gente fala muito do telefone sem fio, né? Realmente fazer um bom trabalho, né? A Convap, por exemplo, a gente tem um grupo lá dentro que a gente sempre está trocando profissionais. Preciso de um pintor. Tem essa equipe aqui, a gente acaba se ajudando dentro do setor. Então, eu acho assim,
Os fornecedores também têm um papel forte para poder estar fazendo, né, a qualificação, porque assim, os produtos sempre estão evoluindo, sempre estão mudando. E é importante o profissional autônomo entender que essa capacitação, ela nunca para, né? A gente sempre tem que estar disposto a aprender e estar com os cascos afiados aí para poder fazer o melhor possível para os contratantes. E expectativas para os próximos anos aí, principalmente na nossa região, Felipe, o que você vem vendo? E como o primeiro passo aí para esse profissional, quem está assistindo a gente agora, né? O que ele tem que fazer, principais dicas aí? Tá. Bom, o mercado, ele está aquecido e vai se manter aquecido. O Brasil é um país assim que a gente precisa, a gente ainda tem um déficit habitacional muito alto, isso na própria região, né? A gente tem muito investimento ainda em infraestrutura a ser feito, então o Brasil ainda, a gente está falando aí de trem, estamos falando da questão de energia, então o Brasil crescendo, a construção civil, ela é uma fonte importante, né? Então a gente que adora o setor, a gente sempre tenta trazer o máximo de pessoas para dentro. Eu acho que assim, a principal dica hoje é ter vontade. Eu acho que esse é o principal ponto. Existem muitas oportunidades, as empresas, as associações, elas estão buscando pessoas com vontade mesmo. Então, não precisa ter uma grande capacitação, né, para entrar no mercado. E como é que entra, né? Eu acho que através do PAT aqui de São José dos Campos, ele é um hub ali importante, as empresas procuram sempre o PAT atrás de profissionais, tá? Mas a própria associação e os canteiros de obra, gente, assim, ainda existe muita contratação da pessoa que vai lá, bate no tapume e fala, olha, eu sou um ajudante, quero entrar no mercado, a gente acaba fazendo uma entrevista e a pessoa entra. Então, assim, o Senai também, ele tem bastante curso, o CEPAS aqui em São José, então, assim, aqui na região a gente tem muita oportunidade. Eu acho que realmente o indutor principal é essa vontade. A pessoa tendo vontade, o mercado vai ter oportunidade para ele. Tá? Que ótimo, Felipe. Ó, que a gente consiga, né, dar oportunidade para você aí, ó, entrar nesse mercado e se especializar também, quem já está. A oportunidade é o que não falta na nossa região, viu? Muito obrigada, viu, Felipe, por você participar aqui no nosso estúdio. Deu uma brechinha, né, entre as obras aí para estar aqui com a gente. A gente agradece aí o convite. Né? Falar do nosso setor sempre é um prazer. A gente ama o que a gente faz e estamos sempre à disposição aí de vocês, tá bom? Foi um prazer, de verdade, viu? Ó, então essa edição desse programa chega ao fim, mas a gente se encontra na próxima segunda, às 4h, viu? Até lá, vai acompanhando a gente nas redes sociais aí, revendo também todos os conteúdos do nosso YouTube. Então, no Instagram, no YouTube, no Facebook, o endereço é o mesmo, @TV Câmara SJC. É isso. Tchau.